Senhor, nós estamos na sua presença e a reverência, Senhor, é sinônimo de amor e de temor pelo Senhor, respeito e de conhecimento de quem o Senhor é. Nós não queremos te desagradar com o nosso culto, pelo contrário, queremos atrair a sua atenção e adorá-lo como o Senhor é digno de receber. Por isso, toda interferência, Senhor, seja ela humana, seja ela espiritual, nesse momento, nós repreendemos agora, que caia por terra, em nome de Jesus. Você não tem autoridade nem poder aqui, Satanás. Por isso você está repreendido. Caia por terra. Saia desse lugar. Você não tem direito algum aqui. E nós te repreendemos agora. Pai, que o Senhor possa alcançar o coração de cada pessoa com a tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos? Deus abençoe. Uma palavra de Deus para a sua vida. Paz, igreja. Amém. Que presença de Deus nesse lugar, né? Glória a Deus, porque Deus já está aqui desde ontem, de antes de ontem, no mês passado, no ano passado, Ele já estava aqui. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Pai, mais uma vez na tua presença nós clamamos, Senhor, por essa noite. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os meus irmãos, e o Senhor já preparou o caminho para que essa palavra seja ministrada de uma forma, Senhor, simples e clara. Deus, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tome as mentes, os ouvidos, os corações sensíveis à tua voz, e que nada deste mundo externo, nenhuma interferência maligna venha roubar o que o Senhor tem para plantar no coração de cada um de nós aqui. Pai, usa a minha vida da forma como o Senhor quiser.
Se manifeste neste lugar da forma como o Senhor desejar, mas faça cumprir, Senhor, o teu querer na vida de cada um. E que essa palavra, quando cair num coração, no solo fértil, ela produza o fruto necessário, Pai. Em nome de Jesus. Pai, quanto a mim, o Senhor tem a liberdade de me usar da forma como o Senhor deseja. Que eu seja, a partir deste momento, a tua boca a falar aquilo que o Senhor quer em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gosto muito de compartilhar como Deus fala comigo através, quando Ele quer falar com a igreja, a forma como Ele fala comigo. Eu gosto sempre de ter uma mensagem pronta. Sempre tem que ter alguma coisa no bolso. Às vezes até alguma que você já pregou e repregar. Mas ontem o pastor me ligou para o Sérgio, na verdade, falou comigo. E ele pediu para que eu ministrasse hoje pela manhã. E eu já, no momento que ele já falou, eu já fiquei pensando no que eu gostaria de falar, né? Mas nem preparei, não mexi, não escrevi nada ontem, porque a hora que eu cheguei em casa também já era quase 1h da manhã. E aí eu coloquei meu relógio para despertar às 6 horas. Mas quando foi 5h20 eu acordei. E eu estava muito cansada, porque ontem eu já havia levantado muito cedo, 5 horas, porque teve o seminário das mulheres aqui, então nós tínhamos muitas coisas para preparar. Viemos para cá, e eu na minha casa também tinha muitas coisas para deixar lá pronta. E passamos um dia muito bom. Quero dizer que quem não veio perdeu. Vai ficar aí o gostinho para a próxima, né? No próximo seminário. Foi muito bom, muito agradável, um tempo assim muito legal. Muitas mulheres estão de brincos novos, né? Eu, pastora Beth, já estamos com o nosso. Não sei se tem mulheres aí que ganhou que está. A Paulinha está ali também, ganhamos brincos, mas mais do que isso, ganhamos na presença de Deus, a palavra de Deus, aprendemos muito. Então saímos daqui tarde e quando foi hoje pela manhã, 5h20, o Senhor me acordou e Ele colocou uma frase no meu coração: coloca a tua casa em ordem. Esse é o tema, coloca a tua casa em ordem. E quando o Senhor me falou isso, eu nem me lembrava dessa passagem de Ezequias, e eu comecei a orar e a buscar a Deus. Tirei um tempo ali de oração e o Senhor começou a trazer aquilo que Ele gostaria de dizer, de falar nessa noite, nesse dia de domingo. E então esse é o texto de 2 Reis, capítulo 20, a partir, na verdade, versículo 1, mas eu quis ler toda a história para você poder entender no decorrer da mensagem. Então Ezequias recebe a pior notícia que um homem pode receber. Ele recebe ali de Isaías a seguinte frase: Deus me disse que deves colocar a tua casa em ordem, porque esta doença é para a morte. Em outras palavras, chegou o fim. Acabou o seu tempo. É hora de você se encontrar com Deus. E é claro que nesse texto aqui, Deus não estava falando da arrumação física da casa do rei, porque para isso ele tinha muitos súditos, muitas pessoas para limpar. Acredito que deveria ser impecável, né? As mulheres que gostam de limpeza, se tivesse um pessoal daquele lá do rei, iam ficar felizes, né? Mas eu faço uma pergunta para você nessa noite, que você responda para você mesmo. O que você faria se recebesse uma notícia como esta? Ainda mais se você tivesse apenas 39 anos de idade, que era a idade que o rei Ezequias tinha nessa época. Ele começou a reinar, ele tinha 25 anos de idade, então não fazia muito tempo que ele estava reinando. Ele tinha 39 anos de idade. Pensa, ele só era 1 ano mais velho que eu. Essa cara de 15, mas eu tenho 40. Então, pensa nele, ouvindo que ele estava destinado à morte. Que a doença que ele tinha era para a morte.
ele era muito jovem. Ele não tinha feito quase nada pelo povo, pela sua nação, pelo tempo que ele estava reinando, mas ele foi um bom rei. Muitos de nós faríamos loucuras se ouvíssemos Deus nos dizer que iríamos morrer. E eu fiquei pensando, quando Deus me fez essa pergunta, o que você faria se você ouvisse que você ia morrer? E aí eu comecei a pensar num monte de coisa. De curtir a vida, de ir para os lugares onde eu nunca fui, de pular de paraquedas, brincadeira, não pularia jamais. De fazer um monte de coisa, correr atrás do tempo que eu deixei passar. Mas Ezequias tinha muito crédito com Deus, então ele vira para o lado e ele pede para Deus um tempo. Ele pede para que Deus, ele fala com Deus: olha, Senhor, o Senhor tem visto a minha fidelidade em servir ao Senhor, e eu não gostaria de morrer agora. Mas a verdade é que a morte nos assusta, nos traz medo, e nós não sabemos lidar com a morte. Porque nós não fomos criados para passar por ela. Porém, é o fim de todos nós. A única coisa certa que não muda é que nós nascemos, crescemos, às vezes alguns não crescem, e morremos. Essa é a verdade, imutável. Mas nesse texto aqui de 2 Reis 20, Deus está falando sobre a família do rei. E eu percebo que Deus tem falado com a nossa igreja, tem falado conosco já há algum tempo a respeito de colocar a casa em ordem. Há algum tempo ele já vem falando, e nós podemos nos lembrar de algumas semanas atrás, pastor Roberto aqui ministrando sobre a família, o papel de cada um na família, dos filhos, dos pais, do pai, da esposa. E depois, a semana passada, o pastor Sérgio, semana retrasada, o pastor Piva nos ensina a respeito das fortalezas que nós devemos vencer, daquilo que vem na nossa mente. Depois é ministrado novamente no Tadel. O Tadel era para se falar apenas para líderes. Não, Deus quer nos ensinar. E aí, quando é a semana passada, o pastor Sérgio fala a respeito de adoração. Deus nos chamando a ter uma vida de santidade com Ele. É ou não é para colocar a casa em ordem? É. E hoje Ele ainda quer falar a respeito de colocar a casa em ordem. Então Deus está falando aqui sobre a família do rei. Trazendo para a nossa realidade, precisamos entender que a maneira como conduzimos a nossa casa no âmbito natural terá também resultados na vida espiritual. É impossível, guarde isso no seu coração, é impossível estarmos em comunhão com Deus e nossa casa estar em desordem. Não dá. Não é verdade. A casa espiritual, essa minha vida aqui, esse meu relacionamento com Deus, reflete na casa física. Se eu não tenho uma comunhão com Deus, se eu não vivo uma vida de intimidade com Deus, isso vai refletir na minha casa física. Precisamos então entender que para colocar a casa em ordem, não é algo que depende de um milagre de Deus. Vou repetir. Precisamos entender que para colocar a casa em ordem, não é algo que depende de um milagre de Deus. Mas diga assim: sou eu quem tem que fazer isso. É você quem tem que fazer isto. Não é um milagre de Deus, é você que tem que colocar a sua casa em ordem. Deus não pode fazer por você. Ele pode te ajudar, Ele pode te ensinar, mas é você que tem que fazer. Amém? Estão entendendo até aqui? Então nós precisamos tomar 3 atitudes para arrumar a bagunça da casa. E eu falava aqui pela manhã, né? As mulheres sabem o que é isso, arrumar a bagunça da casa. Chegar em casa, o marido tira a camisa, tira o sapato, você pega a bolsa, coloca ali a mala da criança, a mochila, aquele monte de coisa e tal.
E ontem eu fiquei muito aliviada quando a minha discipuladora amada, ela vai ministrar e ela diz assim, olha, amados, eu devo confessar, meninas, né? Devo confessar para vocês que hoje eu não consegui nem arrumar a cama, porque o pastor Piva saiu, o Gabriel saiu e eu saí correndo também. Eu falei, puxa, que bênção, porque eu não arrumei 3. Ela só não arrumou uma, eu não arrumei 3. A minha é das meninas. E ainda tinha tido uma festinha lá em casa, aniversário da minha mãe. Imagina como é que ficou. Estou pensando amanhã, umas 2 horas só para organizar a bagunça da casa. Leva tempo. Não é uma coisa assim, de uma hora para outra, questão de segundos, arrumar a bagunça da casa leva tempo. Mas a primeira atitude que nós devemos tomar para arrumar a bagunça da casa é obedecer a ordem de Deus. Deus diz para Ezequias, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, senão você vai morrer. Mas eu quero me atentar para essa parte dessa frase, põe a tua casa em ordem. Então a primeira atitude é obedecer a ordem de Deus. Ezequias, ele pede para Deus a cura, e Deus cura. Deus tem prazer em realizar os sonhos, os desejos do nosso coração. Mas Ezequias não fez o que Deus pediu, colocar a casa em ordem. Nós queremos que Deus nos ajude, mas não queremos obedecer a Deus. O que Deus deseja é uma disposição do coração em obedecer por amor a Ele. Sabe por que nós não queremos obedecer? Sabe por que nós não queremos tomar essa atitude de obedecer? Porque obedecer fala de renúncia. Fala de deixar coisas para trás. Fala de quebrar a vontade. E eu contava aqui pela manhã que ontem nós saímos daqui, pegamos as meninas, fomos levar, levamos para casa, demos banho, levamos para a célula. E aí no caminho o Sérgio disse assim, Nútia, eu quero assistir aquele filme Metanoia e eu quero levar o Esdras, é lá da, como é que é mesmo? Giovanici. E chama Metanoia, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Então vai falar da Cracolândia, é um roteiro cristão, com alguns atores globais, tal, assim, bombou na internet aí, então muita gente queria ver. E aí o Sérgio falou, quero ir com Esdras, e eu gostaria que você fosse. Aí dentro de mim já fez assim, ai, eu queria era mesmo ir na célula. Queria ficar lá na célula, e depois de acabar lá, vou pedir para a Tati, ela me leva embora, e vou para casa, quero descansar. E aí eu falei, e aí? Você quer mesmo que eu vá? Eu fico assim, né? Você quer, né? Eu fico jogando para ele. Eu não quero decidir, quero que ele decida por mim. Aí quando chegou lá na frente, na casa lá da Tati, para deixar as meninas, eu falei, e aí? Ele falou, você que sabe. Aí quando ele disse isso, você que sabe, eu já tive que quebrar minha vontade, colocar no meu bolso e ficar ali onde eu estava e ir. E fomos. Lá no Central Plaza, lá na Vila Prudente. Chegamos lá. Tempão antes do filme acontecer, uma fila enorme, estávamos lá, daqui a pouco houve assim, ingressos encerrados, esgotados, e aí, e agora? Aí viram lá outro filme, não vamos assistir, vamos comer, e aí o Sérgio começa um discipulado profundo com Esdras, e eu sentado ali do lado, Senhor, eu sabia que eu não deveria vir. Eu sabia, fui no banheiro, andei, fui para todo lugar. Estava lotado a praça de alimentação, daqui a pouco começou a esvaziar. 3 mesinhas e a gente, a mulherada tudo limpando, e a gente lá, e o Sérgio falando. E o Sérgio fala, e o Esdras, e eu ali. E ele, não é mesmo, Nútia, não sei o que. Verdade, Sérgio. E aí, antes disso, o pastor liga, e eu fiquei toda feliz, queria vir embora logo. Aí eu só ficava assim, toda hora apertando o celular, para ele ver a hora. Olha a hora, né? Quero ir embora, preciso ir embora. E aí ele não vinha, peguei minha super bolsa amarela pequena, coloquei, comecei a andar por aquele lugar. Falei, agora eu vou embora. Estou com vontade de ir embora, eu preciso ir embora. E aí fui. E aí, quando eu já estava fora da praça de alimentação lá, e aí ele lá sentado, ele me viu, mas acho que ele fez de conta que não me viu, eu saindo, e daqui a pouco ele levanta, ainda foi no banheiro, e depois nós fomos embora para casa. Cheguei tarde. A minha vontade, confessando e sendo bem sincera com vocês, era dormir. Eu estava morrendo de sono. Eu falava, meu pai, porque eu disse sim.
que o pastor perguntou, dá para pregar? Você acha? Um pregador nunca nega uma pregação. Eu não ia dizer não. Claro que eu vou, pastor. Mas depois no meu coração ficava assim, meu Deus, por que eu disse sim, Senhor? Eu estou tão cansada, eu estou tão cansada. E o Senhor me ensinando, você precisa quebrar a sua vontade. Obedecer a Deus, é muito simples isso que eu estou contando para vocês. Mas é muito forte para mim. Porque eu queria estar deitada. E aí quando é 5h20, meu olho abre. E eu falo, não, vou ficar só mais um pouquinho. Deus, não, você tem que levantar. E eu tive que quebrar a minha vontade. Renunciar o desejo de ficar na cama. Entende o que é isso? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então Davi disse a Itaí, está bem, pode ir adiante. Itaí, o giteu, marchou com todos os seus soldados, com as famílias que estavam com ele. É primeira, viu, Ângela? 1 Samuel 15, 22. Mas não precisa pôr, eu só vou citar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quando você não obedece, em algum momento você vai sacrificar. Em algum momento algo vai acontecer na sua vida. Então a primeira atitude que nós devemos tomar para arrumar a bagunça da casa é obedecer à ordem de Deus. A segunda atitude a ser tomada é cuidar da casa espiritual. Cuidar da casa espiritual. Nós precisamos estar alertas, tirando toda mentira, hipocrisia, dissensão, confusão. Tudo aquilo que não presta, nós temos que tirar da nossa vida. Sabe por quê, meu irmão? Quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24. Mateus 24, a partir do versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a hora da noite, a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amado, nós precisamos cuidar da nossa casa espiritual, porque nós não sabemos a hora, não sabemos o momento em que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Precisamos estar preparados, precisamos estar com a nossa casa limpa. Ezequias, naquele momento, ele sente-se constrangido, ele sente-se não preparado. E ele pede para Deus um tempo, mas nós não teremos essa chance. Talvez alguns tenham, mas a grande maioria não terá.
Então nós não sabemos quando Ele virá, porém quando cuidamos da nossa casa espiritual, fazendo uma autoanálise todos os dias, olhando para dentro de nós e vendo aquilo que não está certo, se eu estou magoado com alguém, se eu feri a minha esposa, se eu feri o meu patrão, se eu xinguei no trânsito, se eu fiz aquilo, se eu fiz aquilo outro, eu preciso fazer isso todos os dias, olhar para a minha vida, colocar a minha casa espiritual em ordem, porque se eu viver dessa forma, colocando, fazendo uma autoanálise de como estamos, se fizermos isso, colocando em ordem, vivemos todos os segundos esperando a volta de Jesus. Mas se nós não fizermos isso, a gente pode estar em apuros. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 12. Não tem como você falar disso se você não der uma passeadinha na palavra. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Nós que devemos fazer a limpeza. Quando o homem da coleta, o lixeiro, vai lá na sua casa para pegar o lixo, se eu não colocar o lixo para fora, ele não vai bater lá na minha porta e dizer: ô dona Nútia, olha, a senhora esqueceu de colocar o lixo para fora hoje. Olha, traz o lixo aí, porque está aí dentro, vai ficar fedendo, vai ficar saindo chorume. Vai ficar fedido. Não, ele não faz isso. Eu que tenho que colocar o lixo para fora. Olha o que diz aqui em Hebreus: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus suportou tudo isso para que nós não fiquemos cansados e nem desanimados, mas nós precisamos nos livrar disso. Precisamos colocar isso para fora. E no versículo 12 e 13 diz assim, de Hebreus 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Devemos cuidar da nossa casa espiritual, fortalecendo as nossas mãos em Cristo e não deixar que os nossos joelhos vacilem. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Façam caminhos retos para os seus pés. Amados, nós temos discípulos, temos filhos, temos amigos que olham para nós. Se nós não fizermos um caminho reto, um caminho para os nossos pés, os que estão mancos não serão curados, não serão salvos. Mas se nós desviarmos desse caminho reto, eles vão cair. Mas se nós nos colocarmos diante de Deus como casa espiritual, limpa, sem sujeira, sem mácula, sem pecado, se nos livrarmos de tudo isso, esse manco será curado. Amém? E a terceira atitude que nós devemos tomar para arrumar a bagunça da casa, então a primeira é obedecer à ordem de Deus, é cuidar da casa espiritual, e a terceira é colocar ordem na casa física, ordem familiar. Ezequias, ele trouxe um grande avivamento para a nação, mas ele não teve visão de continuidade. Ah, tá bom, o Senhor me usou, trouxe grande avivamento, Deus restaurou as vidas e tal, mas ele não olhou para frente. Ele não correspondeu à responsabilidade de ser abençoado. Ele foi abençoado por Deus e ele não correspondeu a essa responsabilidade.
quando eu sou abençoado por Deus, lembra que o pastor Sérgio falou semana passada da mulher samaritana, quando Deus faz ali Jesus faz uma cura na alma dela, o que ela faz? Ela vai lá naquela aldeia e prega de Jesus, e aquela aldeia toda é salva. Ezequias não fez isso. Ele não assumiu a responsabilidade de ser abençoado. Nos 15 anos a mais de vida que Deus deu a ele, ele gerou a Manassés. E Manassés foi o pior rei que Israel teve. Ezequias foi um bom rei, mas ele não gerou no seu filho o desejo de ser um bom rei. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, voltasse um pouquinho aí, capítulo 5. Versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ezequias não cuidou da sua família. E depois você pode ler lá 2 Reis, capítulo 20, 21, em diante, você vai entender essa história. Não tenho tempo para falar a respeito disso. Mas a Bíblia é muito clara que se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Eu falei no começo que a casa espiritual reflete na casa física. Então, para acontecer esse cuidado aqui, precisa-se haver uma vida espiritual, uma casa espiritual em ordem. E aí quando a gente vai em Efésios, capítulo 6, e aí você vai dizer novamente, vai se falar a respeito de filhos. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 4, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E nessa manhã eu perguntava para o Senhor: Pai, por que vem primeiro filhos? O Senhor não escreveu para os pais e depois para os filhos? E o Senhor me trouxe um ensinamento nessa manhã. Todos nós somos filhos. Antes de sermos pais, somos filhos. Quando nós falamos de cortar o cordão umbilical naquele momento do casamento, isso não quer dizer que eu tenho que abandonar os meus pais. A honra é para sempre. Eu devo honrá-los para sempre. Sexta-feira minha mãe completou 72 anos de idade. Ela não está aqui, ela tomou um tombo, quebrou o pulso essa semana que passou. E na sexta-feira ela fez 72 anos de idade e nós fizemos uma surpresa para ela. Ela queria comer bacalhau, já faz tempo que ela estava falando que ela queria comer bacalhauada. Vamos lá, então vamos fazer? Vamos. Aí juntei lá com a minha cunhada, vamos fazer e tal. E nós fizemos ali algo bem bacana. A minha cunhada fez um bolo assim pequenininho, né? E colocamos na mesa, fizemos toda uma história para ela chegar lá em casa com o Sérgio. E aí a hora que ela entra, ainda minha cunhada falou assim: eu vou colocar esse bolo, porque se eu bem conheço a minha sogra, ela vai dizer assim: só esse bolo que vocês fizeram para mim? Aí não deu outra. Ela entrou, surpresa, cantamos parabéns e tal. Só esse bolo, Sérgio, vamos lá comer o pastel que você falou que eu ia comer. E aí, bom, enfim, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Quero falar que a gente o Sérgio começou a filmar, o meu irmão mais velho, que tinha muita dificuldade de dizer para ela que amava, e ele começou muito emocionado a dizer para ela: olha, mãe, eu te amo por causa da senhora, tudo isso aqui, ó, é por causa da senhora e tal. E cada um foi falando, e aí eu sentei do lado da minha irmã, e a minha irmã estava meio assim,
emocionada, e ela disse: nossa, tá com ar de despedida. Eu falei: é mesmo, né? Depois o Sérgio falou que também sentiu, ficou olhando aquele momento como uma despedida. E aí, no meu momento, eu falei: meu pai, agora o que eu vou dizer? Abracei minha mãe, dei um beijo, né, nela. Disse: mãe, te amo muito, e se eu não fui uma boa filha, eu quero te pedir perdão. E a hora que eu disse isso, esse meu irmão mais velho falou assim: ah, se a Nútia não foi uma boa filha, eu fui o quê então? E aí eu disse para ele assim: olha, eu não fui assim boa filha não. Só ela sabe do que eu estou dizendo, né? Eu fui já muito dura com ela. Eu falava dura. E muitas vezes eu disse assim para ela: não estou falando com a senhora como filha, estou falando com a senhora como pastora. E era firme. E muitas vezes o Sérgio me corrigia e dizia assim para mim: olha, esse jeito que você está falando com a sua mãe está errado. Deve honrar a sua mãe, deve respeitar ela, o cabelo branco dela. Esse jeito aí está errado. Trate a sua mãe com amor. E aí quando eu falei isso, que eu era às vezes muito dura, e a minha mãe falou: não, mas ela mudou muito. Ela mudou, ela quer sempre justificar. E aí ele ficou assim, um pouco assustado, né? Porque a gente não tinha tanto relacionamento tão próximo como nós estamos hoje. E aí eu entendi, quando Deus me falou a respeito disso, que nós somos primeiro filhos e depois nós somos pais. E, amados, é algo natural. Hoje eu vejo na Nicole muitas vezes ela falar comigo como eu já falei com a minha mãe um dia. E hoje eu posso sentir o que a minha mãe sentia, como é doído. Filhos, como dói quando você diz palavras duras, que magoa, que fere os teus pais. Filhos, vocês precisam aprender, ou melhor, decidir a ser obediente aos seus pais, respeitá-los. Há tantos filhos rebeldes que ferem seus pais com palavras. Deus está te dizendo hoje: coloca a tua casa em ordem. Se você quer viver muito sobre a terra, coloca a tua casa em ordem. Ame os teus pais. A Bíblia não diz assim: eu vou amar meu pai e a minha mãe. Ame seu pai e sua mãe, se eles não forem um alcoólatra, se ela não for uma prostituta, se isso, se aquilo, se ele não te abandonou, não, você deve honrar. E ponto, isso é bênção sobre a sua vida. E você pode mudar, você é capaz de mudar. Porque muitas vezes você tem atitudes erradas com o seu amigo e ele não gosta, e ele corrige você e você muda com o seu amigo. Mas por que com o seu pai você não muda? Por que com a sua mãe você não tem uma atitude de amor, de fazer um café da manhã e levar para ela? De passar na rua e pegar aquela florzinha da parede do vizinho? Estou brincando, não vai roubar. Pegar uma florzinha e levar para tua mãe. Parece tão infantil, mas para ela é uma lembrança. Estava pensando em mim. Filhos, nós podemos mudar essa história. Agora eu quero falar com vocês, pais. Deus os tem como responsáveis pela educação dos seus filhos. Vocês são responsáveis. Não são os avós, não é a escola, não é a igreja, não é o Estado, nem grupos de jovens, nem colegas ou amigos. Embora cada grupo desse, ele pode influenciar sim as crianças, os adolescentes, os jovens, mas o dever final continua com os pais. São necessárias duas coisas para se colocar ordem na família: atitude correta e uma base sólida. Uma atmosfera de críticas destrutivas, condenação, sarcasmo, intimidação e medo provocarão a ira de uma criança. Desta maneira, a criança não receberá um ensinamento profundo. E para um pai não ter essa atitude errada, não criar essa atmosfera de críticas destrutivas, ele precisa estar em Deus. Ele precisa estar com a sua casa limpa.
Porque senão ele sempre vai tender para o lado negativo. Amados, eu tenho uma dificuldade. Muitas vezes eu olho o que não se fez. E na sexta-feira, nós estávamos aqui, viemos pela manhã para ensaiar a peça que apresentamos ontem, no Seminário das Mulheres. E as meninas ficaram em casa, estavam dormindo, vim com o Sérgio ali orar e eu fui ensaiar. E aí a Nicole acordou, a Ana acordou, a Nicole ligou e eu passei o celular para o Sérgio, ela falou com ele. E aí depois ela ligou de novo, posso dar banho na Ana? Posso não sei o que e tal. E aí, quando nós estamos indo embora, o Sérgio, conhecendo já um pouco da minha dificuldade, ele disse assim, olha, quando chegarmos lá, nós vamos elogiar pelo que ela fez. Então vamos falar, olha, parabéns, isso mesmo. E aí eu entrei, ela tinha dado banho na Ana, não tinha tomado banho ainda, não tinha arrumado a mochila dela. Aí eu, parabéns, muito obrigada. Senhor, me ajuda. E vinha dentro de mim assim, mas não arrumou a mochila. Não terminou, não tomou banho ainda. E aí eu comecei a lembrar de não fazer críticas destrutivas. De não intimidar com a voz, com a palavra. E ela ficou tão feliz. Eu ainda arrumei o cabelo dela, né? Foi sexta-feira que ela tinha que ir de Maria Chiquinha. Arrumei o cabelo dela, depois eles tiraram foto, colocaram no Face, estava toda feliz. E eu também fiquei aliviada de não ter tido essa atitude, mas eu estava em Deus, porque eu sozinha não ia conseguir fazer. E com meu marido ali, viu? Obrigada. Então, o filho que ele recebe, que ele não recebe palavras de incentivos, o filho que é criado numa atmosfera positiva, que não é criado numa atmosfera positiva, ele também passa a ter atitudes desta forma. O que eu quero dizer com isso? Se você, pai, não tem a sua casa espiritual limpa, ajeitada, em ordem, provavelmente o seu filho também não terá. Vocês veem as nossas filhas às vezes dançando aqui, cantando, orando, elas veem isso em nós. Foram muitas madrugadas que eu acordei com o Sérgio tocando violão lá e cantando, e a Nicole lá com ele, cantando, adorando a Deus, buscando ao Senhor. Nós precisamos deixar esse legado para os nossos filhos. Uma atmosfera positiva seria uma atmosfera cheia de estímulos, ternura, paciência, uma atmosfera que escuta o filho, de afeição e amor, e dessa forma os pais constroem nos filhos uma base para o conhecimento de Deus. Pais, não passem sua responsabilidade, pois o plano e o propósito de Deus envolve não apenas aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, mas como Deus deseja nos usar para que a próxima geração não comprometa aquilo que foi feito. Ezequias não ensinou, não deixou um legado, não cuidou de Manassés, e ele não foi um bom rei. O que vocês esperam dos seus filhos? O que vocês desejam para os seus filhos? Vocês querem que eles sejam bem-sucedidos? Orem por eles. Ensine a palavra de Deus. Corrija na hora certa. Corrija com amor. Mas primeiro, decidam-se obedecer a Deus. Comece deixando um legado de obediência a Deus para os seus filhos. Deixe um legado de colocar a sua casa espiritual em ordem. Seus filhos precisam ver em vocês pessoas que oram, pessoas que leem a palavra de Deus, pais que orem e leem a palavra de Deus. Eu não tive um pai cristão. Eu tive um pai totalmente mundano, abandonou a gente, depois, glória a Deus, voltou. Mas a minha mãe foi uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus. Com todas as dificuldades que ela tinha, que muitas vezes as dificuldades psicológicas dela não tinha condições de nos criar, mas ela nos ensinava a palavra de Deus. Ela orava com a gente. Ela ministrava no nosso coração que em Deus nós podíamos todas as coisas.
ela declarava sobre nós o caráter de Cristo. É responsabilidade nossa. Então é hora de obedecermos a Deus. É hora de cuidarmos da nossa casa espiritual e física. É tempo de renúncias para deixarmos um legado para os nossos filhos. Hoje nós vamos participar dessa mesa, a ceia do Senhor. E Deus é tremendo porque Ele já fez um movimento aqui de perdão. Porque ceia fala de perdão. Ceia fala de renúncia. O pessoal que vai servir a ceia pode vir aqui, os irmãos. A ceia fala de renúncia. Fala de confissão de pecado. Fala de aliança eterna, inquebrável. E é essa aliança que você precisa ter com Deus. É essa aliança que você precisa ter com a sua família. Você precisa estar pronto, porque nós não sabemos a hora em que Deus vai mandar o seu filho nos buscar. Pense se vai ser na hora em que você vai estar dizendo para o seu filho: você é um burro mesmo. Pense, filho, se vai ser na hora em que você vai estar dizendo para o seu pai: você não sabe nada, você é antigo, você é ultrapassado. São nessas horas que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. E eu gostaria que nessa hora todos vocês ficassem em pé. E novamente, você que está com a sua família, eu gostaria que você abraçasse aí seus filhos. Que os jovens que estão ali no fundo, se os seus pais não estão aqui, se os seus discipuladores não estão aqui, mas se estiverem, por favor, vá até eles. Diga o quanto os seus pais são importantes, a sua mãe é importante. Talvez faz muito tempo que você não faz isso. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e você abraçasse seu pai e sua mãe. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Obrigada, Senhor. Já te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Obrigada, Senhor. Te agradeço Pela nossa harmonia. só Em Ti, Senhor, podemos confiar. Só com Ele nós podemos. Te agradeço Pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque se o Senhor ainda tem falado, Pai, sobre colocar a nossa casa em ordem, é porque nós ainda não tínhamos colocado. Deus, eu te peço perdão, porque muitas vezes eu tenho falhado, Pai,
Porque muitas vezes eu tenho errado, eu tenho deixado passar, Senhor, a minha tarefa de mãe. Porque muitas vezes eu tenho falado indevidamente, tenho corrigido indevidamente. Senhor, me perdoa. Eu quero estar no centro da tua vontade, Pai. Senhor, eu não quero ser como Ezequias, mas eu quero deixar um legado, Pai. Um legado de amor, de adoração ao Senhor. Um legado que consegue vencer as fortalezas através do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Porque eu não sei quando é que o Senhor vai me chamar. Não sabemos quando o Senhor vai nos chamar, mas nós queremos deixar para os nossos filhos um legado de amor ao Senhor. Nós queremos deixar a casa em ordem, Pai. Queremos estar preparados para a Tua volta, porque ela vai acontecer. Queremos, Senhor, criar uma atmosfera de amor para os nossos filhos. Pai, para que a casa seja um lugar onde eles desejem mais estar, mais do que no shopping, mais do que na casa dos amigos, mais do que na quadra de futebol, Senhor, que eles tenham desejo de estar em casa, com os pais, com os irmãos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te obedecer. Tu tens toda a liberdade de tirar tudo aquilo que não é do teu agrado, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que não presta na nossa vida, para que o ministério que o Senhor tem para cada um de nós seja também estendido à nova geração, à próxima geração. Pai, no nome de Jesus, que cada irmão aqui faça hoje com a sua família uma aliança de sentarem e fazerem um acordo, fazerem, Senhor, os ajustes necessários para colocar a casa em ordem. Para colocar a casa em ordem. Que eles saiam daqui decididos em ter a casa limpa, preparada para quando o Senhor os chamar. Em nome de Jesus. Aleluia.